O nosso bate-papo de hoje é com Ulisses Rosa, ele que atua na segurança pública há 25 anos como policial. E hoje está à procura de uma vaga na Câmara Municipal, né, Ulisses? Bem-vindo ao Conceito Podcast. Obrigado, Sônia. Eu estou me pondo nesse pleito aí e propondo, né, coisas diferentes do que a gente está vendo aí. E já está concomitando, né, a minha experiência policial. Hoje eu vejo que eu tenho uma experiência policial vasta, já trabalhei em vários setores. E algumas coisas a gente vai vendo ali na Câmara, a gente vai vendo no dia a dia, na rotina da gente, que a gente percebe que dá para melhorar, dá para fazer o diferente. Então, pensando nisso, eu me propus a concorrer ao cargo de vereador aqui em Valadares. Então, o que te motivou, então, é tentar fazer o melhor para governador Valadares, né? E conciliar também a sua profissão hoje com o legislativo? Exatamente, porque, como você falou, já tenho 25 anos de polícia, aí a gente daqui concomita o meu primeiro mandato, o meu período de aposentadoria, certo? Então eu estava refletindo, eu vou concorrer com o legislativo e vou me pôr à prova, sabe aquela expressão ressignificar? Então é isso, é o novo significado que eu estou trazendo para a minha vida. E com certeza dá para conciliar que o papel da gente de polícia, ele já é um papel social. Uhum. E, da mesma forma, o legislativo também é um papel social. Apesar de serem, né, no dia a dia, na rotina, coisas diferentes, mas é tudo voltado para o bem-estar social, né? No caso, a gente da polícia, que é a questão de fazer justiça, né? De sempre estar à disposição para ajudar a população. E o vereador atuando de forma diferente, mas com o mesmo bem final. O que te motivou, então, de fato, é a aposentadoria para entrar na área política? Porque é tão jovem, né? A gente vê Uhum. que ainda tem muita energia ainda para Tem. fazer muita coisa pela nossa população, né? Isso. Justamente o que me motivou, na trajetória da minha vida, eu aprendi o quanto é bom você ser útil, né? Certo? É bom você ser resolvedor de problemas, que é muito melhor você estar de um lado em que você resolve problemas do que você estar do outro lado que você tem algum problema. E na toda a minha trajetória pessoal, na minha trajetória profissional, eu aprendi a ter prazer nessas coisas. É alguém chegar diante de você e tipo, tá com um problema, precisa de uma solução de alguma coisa e outra, e você ter a capacidade, a oportunidade de resolver esse problema. E vejo que o legislativo, ele existe para isso, sabe? Essa questão da representatividade, de você estar ali, você ser um fiscal da lei, de você ser um fiscal do executivo, desse tipo de coisa, é, de certa forma, uma continuidade do que eu já venho fazendo em toda a minha vida. E a gente, aqui que você estava falando, a gente chega no período que a gente começa a refletir sobre, a gente vai lá, faz volta toda a trajetória da vida da gente e pensa, o que que eu quero daqui para frente? Então, a partir do momento que eu comecei, poxa, daqui a pouco eu estou aposentando. Eu tenho muito o que oferecer ainda. Eu tenho uma bagagem boa, eu tenho uma experiência muito boa. Então, por que que eu não procurar novos caminhos para a minha vida? Porque normalmente a gente tem na polícia aquela situação do exercício continuado. Você aposenta, mas aí você retorna, inclusive tem até uma bonificação para você continuar. Mas para mim é, não é desafiante isso. Isso para mim não traz nenhum tipo de desafio. Então, o que que acontece? Eu busquei trazer um novo significado, buscar uns novos rumos e naquela avaliação que a gente faz na rotina do dia a dia, a gente ser a solução para alguns problemas que a nossa sociedade enfrenta. Ou seja, você se sente, então, preparado para Preparadíssimo. entender a necessidade da população. Sim, com certeza, porque a gente que trabalha na polícia, a gente tem um diferencial muito grande de muitas outras profissões, porque a gente relaciona rotineiramente com todas as classes sociais.
a gente tem um relacionamento com perfis diferentes de pessoas. Então, isso faz a gente adquirir um feeling, uma percepção das coisas que muitas vezes no dia a dia de outras profissões você não tem. Porque a gente no mesmo dia, Sônia, a gente não é numa carreira no ano, a gente no mesmo dia, você senta com juiz, você senta com promotor, você senta com jornalista, aí você vai ali para uma senhora que não sabe nem ler e escrever, aí você vai para uma outra situação de uma pessoa que ela tem um perfil violento, aí você vai numa pessoa. Isso eu estou te falando assim, que acontece na gente, não é assim, não, é num dia só você pode estar exposto a esses diversos tipos de experiência, entendeu? Te entendi. Agora, eu queria saber o seguinte: Aham, geralmente tem muito policial que geralmente responde processo por sim, transgressão, né? De disciplina. certo. Você já respondeu algum processo? Nunca nenhum, e justamente porque eu sempre fui muito zeloso nas minhas coisas, nas minhas tarefas, na minha rotina de trabalho. E sempre eu tive muito cuidado na hora de executar, na hora de fazer alguma coisa. E o próprio perfil, o meu perfil, graças a Deus, eu posso ser uma pessoa simpática, aberta, mas para mais propostas, as pessoas elas não têm oportunidade. Eu não dou brecha para que as pessoas venham com aquelas propostas indecentes sobre mim, entendeu? Então, comita com esse monte de situação, entendeu? A gente sempre, na hora que vai fazer, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente faz, tenta fazer com excelência, para que não tenha margem de erro, se tiver uma mínima possível. E também na rotina, no dia a dia, você não dá margem para que as pessoas venham com propostas indecorosas sobre a gente. Porque a polícia, ela trabalha, ela tem uma conduta a se zelar, né? Sim. E atitudes que realmente fala muito pelo policial. E a Uhum. gente sabe que o vereador também, ele, ele tem que justificar o que ele está fazendo, não só para a Quem está população, representando, né? é, com todos os representantes que ali dentro da Câmara estão, né? Uhum. Você está preparado? Porque é uma mudança muito radical. Sim, mas aí o que a gente está falando? Eu, como policial, eu vou te falar uma coisa. A gente traz na gente toda a bagagem psicológica e emocional que você tem em toda a sua vida. Então, eu, na minha figura de policial, eu sempre soube que ali eu não estava só representando a instituição. Eu estava ali representando e eu estava ali falando por minha família, quem eu zelo muito, entendeu? E no legislativo, e com detalhe, voltando na situação da polícia, o que que acontece? A gente sabe quanto a gente é monitorado, né, aos olhos das pessoas. A gente passa, aquilo ali é policial, é isso, aquilo, é isso, aquilo. A gente sabe, eu tenho a consciência que cada movimento meu é observado. Cada movimento meu é observado. E no legislativo, eu vou te falar com você, eu não acredito que seja mais do que é dentro da polícia. Até porque nós dentro da polícia a gente tem alguns órgãos controladores, a gente tem uma corredoria que controla a gente também. Então a gente tem esse monte de fatores e, como eu estou te falando, esse desafio legislativo eu estou muito bem preparado. E até na hora que você vai avaliando a capacidade da gente, a gente vai avaliando quem já está lá nos representando, eu acredito que daquele nível para cima eu consigo corresponder tranquilamente. Até mesmo porque vocês têm uma conduta de olhar para a cara do cidadão e já olhar, virar para É o assim, este aí tirocínio. é levadinho, ou este aí não é levado. Aham. Então, assim, eu acredito que não vai ser tão diferente Não aí vai dentro da ser. Câmara Municipal. Uhum. Então, este olhar, né? Uhum. É um olhar clínico. A gente na polícia a gente fala o tirocínio policial. Pois é. Então, assim, como é que vai ser trabalhar, entendeu? Como vereador, sabendo que nem tudo vai ser do jeito que manda o figurino. Aham. Tem que calçar uma rua, mas não vão calçar. Vai ter um Na jogo de, né? saúde, vai precisar de remédio, mas não vai ter o remédio para Uhum. fornecer para a população por falta de verba. E aí, como é que vai ser? Porque vocês é muito certeiro, né, na Sim, situação que é demandado a vocês. eu já nessa minha
pré-campanha, nesse período de campanha, eu já estou me defrontando com muitas situações assim, e aqui que a gente falou, a gente tem um olhar clínico, ok? E lá dentro da Câmara, eu tenho certeza que nós teremos bons aliados para fazer um ótimo papel para a para nossa sociedade. Eu tenho uma meta, que é ser o melhor vereador que essa cidade já teve. E eu assumo essa meta sem medo nenhum, porque eu tenho uma capacidade de dialogar, eu tenho uma capacidade de articular, eu tenho uma capacidade de propor. Isso eu falo sem medo de errar, sem titubear no que eu estou falando. Eu tenho confiança que eu sou capaz de fazer isso. Eu tenho plena confiança que eu sou capaz de fazer isso. Então, lá no dia a dia, é igual você fala, por exemplo, a gente tem várias propostas, não sei se posteriormente você vai querer discutir essas questões de proposta. É igual você falou, por exemplo, um buraco de rua, né? A Valadares, esse ano, ela recebeu quase 70 milhões. Eu não sei se você tem conhecimento, 40% do IPVA que você paga vem para o município. A Valadares, esse ano, ele recebeu 70 milhões. Então, para acabar essa limosidade, porque o que que acontece? A gente quer bater contra um sistema de dependência. Eu quero bater contra o sistema de dependência que existe. Que muita gente que está lá no legislativo não quer resolver problema nenhum. Porque se ele resolver o problema, acaba aquela dependência. Tá entendendo? O negócio é falar a questão do remédio, disso e disso e disso, daquilo. Eu, nessa que eu tô te falando para você, nesse período meu de campanha, eu já notei isso. Eu nem sou vereador, as pessoas me pedem coisas de vereadores, mas pede aquelas coisas que não era para pedir o vereador. O vereador, esses pequenos problemas de uma cirurgia, de um buraco, de um remédio, isso não era para um eleitor ficar procurando um vereador para resolver isso. Isso era para funcionar de forma correta, tranquila, para o vereador ele ter disponibilidade de fiscalizar o executivo, fiscalizar as obras, para ele ter a oportunidade de sentar, fazer uma avaliação do projeto de lei coerente e propor na Câmara. Então, eu quero, por exemplo, propor leis em que diminua, e se Deus nos abençoar, que acabe com esse tipo de dependência, entendeu? Óbvio que não é fácil, mas a gente já tem a ideia, já é o início de tudo. E eu acredito que lá na Câmara Deus vai abençoar a gente, que nesse mandato a gente vai ter pessoas com os pensamentos igual ao meu e vai ajudar nessa empreitada nossa. As suas ações serão mais voltadas para o bem comum, então, de toda a população, Toda a população, respeitando a individualidade de, de cada de um, cada um. as leis, a confiança das pessoas para com o seu mandato. Sim, porque aquilo que eu estou te falando, na minha vida profissional, a gente tem contato com diversos tipos e perfis de pessoas. Então, na hora que uma pessoa, eu trabalhei, por exemplo, na parte de investigação, eu trabalhei falsificação, furto e roubo, homicídios, já trabalhei na época a gente administrava o presídio, já trabalhei no presídio, já trabalhei. Aí na parte administrativa, na minha formação em jornalismo e comunicação, eu trabalhei em assessoria de comunicação e trabalhei no Detran. Então, o que que eu te falo? Cada pessoa, na hora que ela chega em você, a gente é meio que um camaleão, naquele sentido de deixar a pessoa confortável. E a pessoa ela chega, tem gente que é mais sisudo, aí você deixa a pessoa com aquele perfil ela mais confortável. Aí a gente entende o problema de cada um, porque aquilo que eu te falei, na nossa rotina policial, você tem acesso a várias classes sociais, a vários perfis de pessoas. Então, no dia a dia, você acaba tendo essa sensibilidade da necessidade de cada um. Eu tenho certeza que lá na Câmara a gente vai ter um grupo bom, sabe? Tem muitas pessoas que acreditam na renovação boa da Câmara e acreditando nisso, que a gente está aqui colocando o nome à disposição para as pessoas avaliar. Eu acredito que eu tenho um perfil não só profissional, mas pessoal também diferente dos que muitos que já tiveram lá. E essa diversidade de perfis de gente, a gente tem essa acessibilidade sim, a gente sabe da carência de cada um e a gente sabe como atender todos eles. A gente sabe que não é fácil, né? A gente Uhum. imagina que chegar lá dentro, a gente vai fazer e E acontecer. acontecer. Assim, E não é bem assim, porque uhum. tem outras pessoas que talvez a necessidade que essa pessoa vê, né, não são as mesmas que você enxerga para a população de Governador Valadares.
Você já falou que você é um bom comunicador, que você sabe, né, aonde vai o direito e o Uhum, dever de cada uhum. um, mas você vai tentar vencer essas barreiras e colocar em prática aquilo que você pensa? Ô, Sônia, já na minha candidatura, já no dia a dia, no corpo a corpo, onde eu vou em busca das pessoas, apresentar minhas propostas, falar de projetos, falar de mim, a gente já luta contra um sistema muito bem enraizado. A gente sabe que tem muito vereador em exercício que tendo uma estrutura assim que garanta a ele pelo menos 80, 70% dos votos que ele precisa, entendeu? E a gente sabe que depois de eleito, a gente vai continuar enfrentando essa estrutura. É por isso que eu falo que é importante uma renovação dessa Câmara, porque romper um sistema não é simples. Igual eu estou te falando, eu já nesse período de candidatura, tem candidato que ele tem N privilégios. Existe a opção de, tem gente, cabide de emprego, sabe? São verbas, entendeu? Tem verbas. Eu mesmo do fundo partidário eu não tenho um centavo, entendeu? Aí tem candidatos que eles já estão lá e eles fazem uso dessa estrutura. Então, no que a gente, eu e os outros novos candidatos que entrar, nós já conseguimos romper esse sistema. E lá dentro, nós que somos essa expectativa de mudança, de um governo diferente, a gente também tem que estar pronto a nos unir para que nós tenhamos força para romper esse sistema que está enraizado nessa estrutura do nosso legislativo, entendeu? Quais são as propostas que você tem aí para a população de Governador Valadares? Ô, Sônia, é igual eu estava te falando, no dia a dia a gente percebe um monte de coisa simples de ser feita, mas parece que a nossa Câmara está voltada para outras coisas que não nota a nossa rotina. A gente, já de início, sem onerar os cofres do município, existem alguns projetos de lei. É tipo acesso de animais pets a locais públicos, um corredor urbano para a prática esportiva. A gente sabe o quanto o Valadarense ele é adepto à prática esportiva, né? Você sai aqui, tem gente maratonando, tem gente de bicicleta, tem o beach tênis, né? As academias, então, nem se fala. Então, eu tive em algumas cidades e eu vi que era uma experiência muito legal, que eles pegavam ali no final de semana ali, eles fechavam aquelas vias e ali ficava para a população praticar o seu esporte, andar de skate, andar de patins. São uma das, são coisas assim que eu falo que dá para fazer de forma imediata. Outra coisa para a gente discutir é sair do papel a Guarda Civil, entendeu? Porque é muito importante o município ele gerir essa questão da violência. Valadares já tem uns índices de criminalidade muito alta pelo porte da cidade, muito alta. Então, a criação da Guarda Civil, além da geração de emprego, ela vai contribuir muito na questão da segurança, auxiliando os órgãos estaduais, auxiliando a Polícia Civil, auxiliando a Polícia Militar. Outra coisa que eu pretendo pôr em plenário para votação é o uso exclusivo da verba de IPVA. O IPVA foi criado com o princípio de manutenção das vias, das ruas, das vias públicas. Mas a lei permite que essa verba pode ter outros destinos. Então a gente pretende alterar isso para que seja exclusivamente para a manutenção das vias. Aí a gente monta um cronograma tudo direitinho e vem essa ação contínua da manutenção das vias. Outra coisa é a gente cobrar dos nossos representantes não só aquela ampliação de acesso à região do Vilaísa, como outros acessos a serem construídos aqui, né? Valadares é uma cidade de muitos córregos, sabe? E eu vejo que pequenas pontes agilizaria muito o trânsito da nossa cidade. Eu falo, pontes, é isso que eu falo com você, coisa simples, não é nenhuma obra enorme que requer muita despesa, aquelas coisas de outro mundo, entendeu? E assim tem tanta coisa para tem a questão da regularização do nosso polo universitário, que é de Juiz de Fora até hoje. Quando vai ser regularizado isso? Quando? Né? O hospital que nunca inaugura. É, Nunca é. inaugura isso.
verdade. Quantos anos vem lutando para isso? Tem também as causas sociais, né? Sim, Temos também a questão da saúde. Então, assim, sim, eu acho que tem muito trabalho para ser feito por aí, tem. né? E é igual você estava falando, eu, na minha experiência também, eu fui membro do Conselho Municipal de Direitos Humanos. Entendeu? Ali a gente debatia muita coisa ali. Eu era o representante da polícia lá no conselho. E essas coisas a gente vai vendo, a gente vai vivenciando e a gente fala assim, poxa, como eles não tomam atitude sobre isso, como eles não resolvem isso? Parece que está no mundo da lua esse povo, entendeu? E é uma briga que eu vou comprar e quem não quiser comprar comigo vai ter um inimigo, porque eu Eu vou acho até o final. Eu acho que, na verdade, tem que ser abraçado algumas bandeiras, né, para a gente resolver a situação de Governador Sim. Valadares. A Uhum. gente tem muita coisa boa aqui e que precisa ser corrigido. Não precisa de tanto, né? Precisa de Uhum. uma gestão, Uhum. né? Uma gestão eficaz, vereadores que realmente vão e também Entenda a decidam pela necessidade da nossa população. cidade, né? Porque muitas das vezes, quem está lá em cima, acima dos vereadores, às vezes tem coisas que eles não têm noção. Se Uhum. vocês não fizerem direito, eles não vão saber de fato que aquilo está acontecendo, Sim, né? Então, eu acho que muitas das vezes falta também o trabalho dos vereadores, uma cobrança maior. sim, E a gente está aí, entendeu? Torcendo para que a Câmara realmente seja seja renovada, renovada. entendeu? É um Com desejo que eu tenho no meu coração renovar isso. ainda tem gente lá dentro assim que fez um trabalho Sim, bacana, tem que ter mas que alguns vereadores realmente que. às vezes quando uma maioria ou quem às vezes tem o domínio maior da fala, às vezes pode predominar, né? Sim. Então a gente espera aí que venha boas cabeças, Uhum. pessoas que realmente queiram fazer, né? Uhum. E eu fico muito satisfeita de saber que o menino que não era daqui, você veio de Eu vim Nanuque. de Nanuque, eu vim para estudar. É outra coisa, né? A gente. Porque Valadares, ela. No ano 2000, quando eu cheguei aqui, ela era as meninas dos olhos. A gente era de outra cidade. O sonho da gente era vir cá passear, sabe? É aquela cidade que era o polo universitário. Eu tive na minha faculdade gente que vinha da Bahia, vinha de outro canto. Eu tenho um primo bom de bola que o sonho dele era jogar no Democrata. Pra você ter ideia, a projeção que a cidade tinha. E eu vim para cá e realmente é uma cidade muito bonita. Eu, quando eu cheguei na rodoviária e eu saí ali na Avenida Brasil, aí eu vi aquela avenidona cheia de coqueiro, e eu falei assim, nossa, que avenida bonita. Aí eu falei assim, meu sonho é um dia morar nessa avenida. Eu morei ali na Avenida Brasil. Aí eu passo, a gente passa ali na BR, ali na rodovia lá, aí eu faço questão de olhar para JK. Você vê aquela rua larga, com iluminação. Ela é uma cidade muito, muito, muito bonita. Então eu vim para cá, aqui a minha personalidade, a minha vida adulta foi toda feita aqui. Aí o que que sabe aquele carinho que você tem, sabe? Um desejo que você tem de aquele trem melhorando, aquela coisa acrescentando e aquela coisa evoluindo. Eu trago isso dentro de mim, é uma gratidão que eu tenho pela cidade, por ter me acolhido. Aqui eu fiz meus amigos, né, aqui eu fiz minha faculdade, né? Aqui que eu sou conhecido, né? Eu sou muito mais conhecido hoje aqui do que lá na minha cidade. Na minha cidade eu tenho meus amigos de infância, né? Mas aqui nessa minha fase adulta foi toda aqui. E eu acho engraçado você falando nesse ponto que a gente fazendo campanha, né? Como eu não sou daqui, eu tenho amigos da cidade inteira, né? Também eu já morei em alguns bairros e tal. E algumas pessoas perguntam, você é de qual bairro? Aí eu até brinquei, aí eu tava, por exemplo, no Santa Rita, pode falar? Pode. Eu tava no Santa Rita, aí eu falei, mas você é de qual bairro? Aí eu perguntei assim, quantos vereadores aqui vocês já elegeram? Vocês já elegeram muitos vereadores aqui, você está satisfeito com eles? Às vezes o cara está tão enraizado, ele está tão na rotina ali, no dia a dia dele ali, porque a gente, às vezes, você sair, você consegue identificar um problema de quem está lá dentro não consegue ver. Você falou da questão do bairro Santa Rita. Aham, Geralmente tem vereador que eles abraçam determinados bairros. aham. Você também vai seguir essa linha? Eu, não, eu sou o vereador de Valadares. Você pode ver que todas as pautas que eu levantei aqui é de Valadares. E essa dependência
que existe, que o morador ele tem que procurar um vereador por causa de problemas simples, e esse vereador, na verdade, a gente sabe que ele não quer resolver esse problema, senão acaba essa dependência, eu quero acabar com isso. Meu sonho é acabar com isso. Eu vou ser esse mandato, e como vereador, eu só aceito ter mais um mandato. Eu só aceito ter mais um mandato. Se Deus mandar para mim outra missão, se eu vejo que eu fiz um papel bom e importante, que eu fui muito útil para a cidade, e Deus abriu as portas para mim, eu ter qualquer outra carreira política, eu sigo. Mas perpetuar a minha vida como vereador, isso eu não farei. Aí você vem como deputado, Se Deus abençoar e for a vontade de todos, com certeza a gente. Aí nós vamos prefeito. brigar com os outros. Se a gente ganhar essa luta aqui, Porque a gente vai para outros rings. geralmente quem entra na política é muito difícil sair. Sim, mas eu tenho certeza que eu vou sair porque eu me conheço. E como eu estava te falando no início da conversa, tem colega que aposenta e sai e não sai, ele continua. Porque eu sou desprovido de qualquer tipo de vaidade, Sônia. Eu não tenho, tipo assim, eu não tenho prazer em ser a fonte o centro das atenções. E tipo assim, porque precisa, que eu procuro isso para isso, procuro isso para aquilo. Eu não tenho essa dependência de atenção. Porque muita gente continua na política por duas coisas, por isso e por interesse financeiro. E nenhum desses dois eu tenho. Não estou entrando na política por nenhuma dessas duas coisas, nem por vaidade e muito menos por interesse financeiro. Ou Então, seja, servir a população. servir a população. Fazer o bem faz bem demais. Faz muito, 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 muito bem. Aquela pessoa que você faz um bem para aquela pessoa, faz um bem muito maior para você do que para ele que está sendo atendido. Ulisses, quando você fala assim, para mim, Uhum, eu sinto a sensação que você tem uma verdade na sua fala, até mesmo quando eu te perguntei sobre as punições, né, uhum, que uma grande maioria de policial sofre por uhum, transgredir uhum, as normas, você falar que nunca aconteceu com você. uhum. Então a gente já percebe que é uma pessoa do bem. Sim. Então, assim, eu espero que assim seja, Uhum. né? E que você consiga fazer o melhor para Governador Valadares, que o Governador Valadares merece, como você disse, é uma cidade linda, Linda. é uma cidade A gente é acolhedora. tão desiludido que todo mundo sonhava em ter um bom dia ali. Você lembra? Os outros até nem sonham mais. Olha, quanto político prometei, não aconteceu, né? Ai, ai. Então, assim, a gente te deseja sucesso aí, né? Que Uhum. seja feito o melhor para o Obrigado. governador Valadares e que você ganhando, que a gente vai ter certeza disso, que espero lá Não, eu entrei para ganhar. na virada aí, na próxima, Amém. na eleição aí, que a gente venha com essa boa notícia aí para dar e que você Uhum. volte aqui e venha Vou confirmar votar. tudo aquilo que Quantas você vezes você tem falado, chamar, tá? E que você realmente, né, faça o melhor para o governador eu Valadares. farei. Tá? Boa sorte para você, Obrigado. tá? Qual que é o seu número? É 70777. Ah, é um número fácil, Fácil, né? né? Obrigada pela sua Obrigado a participação. você, tá, Sônia? Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.